Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Este é o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bom Fim e a proposta continua de pé, nós estamos firmes e fortes, avançando todo tipo de adversidade, de dificuldade. O Senhor é bom e é por causa da bondade do Senhor que nós prosseguimos. É por causa da bondade dele que nós avançamos, que nós temos disposição. Ele não nos deixa, ele não nos abandona em tempo nenhum. Então nós só precisamos permanecer firmes, permanecer dispostos, permanecer com o coração disponível, mesmo que os tempos sejam tão difíceis, mesmo que os tempos sejam tão adversos. Nós precisamos permanecer, amém, irmãos? Eu sei que você também enfrenta dificuldade. Eu sei que você também enfrenta adversidades. E nós precisamos viver um evangelho real, né? Um evangelho que não fecha os olhos para as dificuldades. Nós somos da fé e a fé não nega os fatos. E os fatos são reais. Nós precisamos entender que nós precisamos permanecer apesar de todas as adversidades, apesar de todas as dificuldades que se apresentam diante de nós. Esses obstáculos, né, essas dificuldades, elas funcionam para nos treinar, para treinar a nossa perseverança, para treinar a nossa capacidade de resiliência, para treinar o nosso caráter, porque nós somos eternos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu estou num horário diferente. Eu estou num horário diferenciado, porque nossa proposta é fazer o devocional às 6 da manhã. Mas sabe, todos os dias tem coisas para a gente vencer. Todos os dias tem adversidades que se levantam, situações que não deixam a gente muitas vezes cumprir. Agora, o que é mais importante é a gente permanecer. É a gente perseverar. E sabe, com disposição, com alegria, com a leveza do coração. Essas coisas têm me ensinado. Durante este ano em que eu decidi, guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, porque ninguém empreende um projeto desse se não for pela direção do Espírito Santo. Empreendi, comecei, tive essa direção de fazer esse devocional. E são 366 dias em que eu preciso ler a Bíblia, meditar, memorizar, anotar, buscar aplicar esses conhecimentos. E você acha que as adversidades ou os nossos adversários da fé, os adversários, o adversário maior, que é o próprio diabo, você acha que ele vai deixar a gente permanecer sem nenhuma adversidade? Claro que não. Então, muita coisa já se levantou ao longo desses 300 e poucos dias que a gente já viveu. Mas sabe, nós estamos aqui, né, firmes e fortes, e já estamos terminando o livro de Tiago. E eu não sei você, mas eu fiquei impactada com o livro de Tiago. Você já percebeu que todo livro que a gente está lendo, toda carta da Bíblia que você dedica atenção, você se apaixona por ela, você se identifica super com ela e você entende que ela tem coisas poderosas para nos ensinar? Então, é aquilo que a gente foca que se expande, é o que nós focamos. Então, nós estamos terminando a carta de Tiago, e eu não sei você, talvez você não tenha acompanhado todos os devocionais. Tem uma galera aí que tem acompanhado todos os devocionais. Esses últimos dias ficou um tanto difícil até para eles acompanharem ao vivo, porque eu tenho feito em horários diferentes, justamente para driblar algumas adversidades. Mas se você acompanhou, se você já leu a Bíblia, se você já leu o Novo Testamento todo, você vai perceber que quando você chega na carta de Tiago, você vê questões muito práticas. São orientações, instruções que ele escreveu para as tribos espalhadas e dispersas por vários lugares, mas isso chega a mim e a você, porque nós também fomos alcançados pelo Evangelho, fomos alcançados por Jesus, e agora as promessas para o seu povo são as promessas para nós, porque somos os da fé, somos descendência de Abraão. Porque quando ele prometeu tudo aquilo a Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão e fez aquelas grandes promessas,
Ele disse que era aos descendentes de Abraão, segundo a promessa. Segundo a promessa. E não segundo a linhagem natural, mas segundo a promessa. Então, todos os que creem em Jesus agora são os da promessa. Isso inclui a mim, isso inclui você e inclui a gente receber a herança que ele prometeu aos descendentes de Abraão. Então, nós somos descendência de Abraão, somos da fé, somos herdeiros segundo a promessa, somos herdeiros segundo Cristo, e tudo isso que está escrito na Bíblia, todas essas promessas são para mim e são para você que crê. Então, se alegre, porque tem muita coisa para mim e para você. Eu me alegro. Eu creio que vale a pena a gente perseverar, apesar de todas as adversidades. Sabe, Hebreus cita que Jesus Cristo, por causa da alegria que estava proposta para ele enfrentou a vergonha, ele enfrentou as adversidades, ele enfrentou o pecado, ele decidiu não pecar. E isso serve para mim e para você como referência e como instrução. Lá na carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, você se desembarace, mas permaneça na caminhada, tire todo o peso, livre-se de tudo que é peso, de tudo que é dificuldade e corra a carreira que está proposta para você, porque vale a pena. Sabe, a alegria que está proposta diante de nós de uma vida plena em Cristo Jesus, né? Vale a pena qualquer sacrifício para a gente permanecer no caminho. Amém? Então vamos dessa? Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Tiago. Tiago 5 diz assim. Eu nem orei, não foi? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. O meu coração, ele está cheio de gratidão por causa da tua bondade, Senhor. Cada dia mais a gente pode testificar que a tua bondade é o que nos mantém aqui. É por causa da tua bondade, da tua fidelidade que nós permanecemos. Nós desfrutamos todos os dias da tua fidelidade, da tua bondade, do teu amor, da tua generosidade, Pai. É impressionante. Mas a tua bondade, a tua fidelidade, ela nos segue, ela nos acompanha, ela nos sustenta, ela nos faz firmes, ela nos ajuda a permanecer. E por isso eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pelo teu Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso paracletos, o nosso amigo, que veio morar junto conosco no Espírito para dizer: não desiste, permanece, continua crendo, vai dar certo. Como um maravilhoso treinador, um maravilhoso coach, o Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda, que nos levanta, que nos fortalece, que nos conforta. Ele, na hora da dificuldade, nos momentos em que você pensa que não tem mais como conseguir, como resistir, ele chega e ele te dá aquelas palavras maravilhosas, ele te levanta. E eu quero agradecer a Deus pela pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não compreenderíamos a palavra. Pai, obrigada, porque só compreendemos a tua palavra por causa do Espírito Santo. Nós só permanecemos firmes por causa dele. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e te bendizer pelo teu Espírito. Muito obrigada no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, do capítulo 5 diz assim: prestem atenção, vocês que são ricos. Olha, tá falando comigo, tá falando com você, ricos. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Misericórdia. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam, devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalharam em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra,
satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Meu Deus, eu estou em Tiago 5. Por isso, condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, pois vejam, a luz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o seu sim seja de fato sim, e o seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta do seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Amém? Então, olha só como é que ele termina o capítulo 5. Nós sabemos que Tiago encerra aqui, né? O capítulo 5. Tiago encerra de uma forma muito diferente, né? De Paulo. Paulo sempre se despedia fazendo recomendações, fazendo votos, desejando que as bênçãos do Senhor estivessem sobre os irmãos. Tiago já encerrou diferente. Tiago, ele foi assim, encerrou tipo abruptamente, né, de forma mais direta. Porque qual foi o objetivo da carta de Tiago? Aqui ele traz algumas instruções a respeito da verdadeira e autêntica comunidade cristã. Até anotei alguns pontos que eu estava meditando. Você consegue perceber que as instruções dele, aquilo que ele traz como orientação depois dos 4 capítulos anteriores, ele fecha dizendo qual é o comportamento e a atitude esperada dos verdadeiros cristãos, da verdadeira comunidade da fé. Eu falei aqui, eu anotei assim, o retrato da autêntica comunidade cristã. A autêntica comunhão cristã envolve a conversa, deixa eu ver aqui, envolve a conversa franca com irmãos e irmãs em Cristo, que são confiáveis sobre os nossos problemas e a oração uns pelos outros. Então, o que é que nós podemos observar aqui? 4 aspectos da verdadeira comunidade cristã, da verdadeira família da fé, onde nós somos inseridos nessa família. Essa família é a nossa igreja. O ambiente da fé, os irmãos em que foram recebidos por Jesus, eles formam a comunidade da fé. Sabe, esses 4 aspectos são
a confissão dos problemas, dos pecados. Não é confissão de pecado como a gente fazia antes, que marcava, como eu contei na minha história, eu marcava o dia que eu ia me confessar com o padre, eu contava os meus pecados para ele. É uma forma correta, como a Bíblia nos diz, né? Nós podemos contar os nossos pecados uns aos outros para que nós venhamos a pedir ajuda. Então, primeiro aspecto é a confissão, depois é a oração, a honestidade e o amor. Então, são os aspectos maiores que demonstram uma família da fé, que demonstram uma comunidade cristã. A verdadeira e autêntica comunidade, comunhão que nós temos, a koinonia que nós temos uns com os outros, não deixa a gente ficar sozinho e isolado. O que nós temos observado? Que ao longo da história, a igreja tem feito o seguinte: muitos irmãos têm se isolado no seu aspecto individual. Você pergunta como é que essa pessoa está, ele só diz: eu estou muito bem, eu estou bem, mas está morrendo por dentro. Sabe, isso revela muita coisa. Ou aquele ambiente, ele não é um ambiente que promove a verdadeira comunhão, a verdadeira koinonia. Ou então essa pessoa decidiu se isolar e ficar sem contar quem ele verdadeiramente é, com medo de se revelar quem verdadeiramente a gente é. E sabe, nós precisamos buscar, desejar, trazer de volta essa verdadeira koinonia. A koinonia é comunhão, ter tudo em comum. Então, eu procuro alguém em que eu confio, eu conto os meus problemas, aquilo que eu preciso de ajuda para resolver. E essa pessoa, que é uma pessoa de confiança e ungida para isso, ela vai me ajudar, ela vai orar juntamente comigo e ela vai dizer: você não está só. Nós estamos aqui junto com você para te ajudar a passar por esse tipo de dificuldade. Irmão, um irmão nosso saber das nossas dificuldades, das adversidades que a gente vive, não é falta de fé. Não é fraqueza, é segurança, porque nós não podemos estabelecer uma estrutura rígida, como se eu não tenho problema, tá tudo bem, pode deixar que eu me viro. Isso não é certo. Não é seguro, sabe por quê? Porque a gente está sofrendo, morrendo, quando a gente poderia muito bem ser humilde para ouvir uma opinião, ouvir um conselho, não é nem opinião, eu vou corrigir o que eu disse. Porque opinião qualquer um pode dar. Mas sabe, os irmãos da fé, eles são ungidos. Os irmãos da fé, eles têm o Senhor Jesus. E eles sabem dar conselhos segundo a palavra, ou pelo menos deveriam saber. Hoje eu entendo que as pessoas elas têm dificuldade de se abrir, de contar as suas dificuldades e suas adversidades que elas vivem, porque a gente não é tão confiável como a gente deveria. Mas, irmãos, eu e você, nós precisamos entender que fomos sarados para sarar outros, que nós fomos perdoados para perdoar outros, que nós fomos ajudados para ajudar outros. E isso traz responsabilidade. Né? O que nós fazemos é com o intuito de ajudar a outra pessoa. E aí, a verdadeira comunhão que Tiago fala, o verdadeiro espírito, né, da comunidade autêntica cristã, dessa verdadeira koinonia, que é a palavra grega para descrever a comunhão, é ter tudo em comum. Eu não preciso sair contando os meus problemas para todo mundo. Mas aquilo que eu preciso de ajuda, eu preciso buscar a minha família, sabe? Eu não sei você, mas quando eu preciso de alguma coisa ou quando eu estou passando por alguma dificuldade, é a minha família que eu procuro. A minha família é natural. Eu estou falando, eu e os meus irmãos, tenho uns 5 irmãos, nós somos 6 ao todo. Eu tenho 5 irmãos e é muito bom ter eles. Sabe, um é de um jeito, o outro é do outro, um tem recurso, o outro tem uma palavra, o outro tem uma forma, sabe, de acolher a gente. E é muito bom poder contar com eles. Eu não queria continuar sendo orgulhosa de dizer: não, eu não preciso dele, eu estou indo muito bem, obrigada. Isso é orgulho, isso pode matar a gente. Na verdade, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Os humildes são aqueles que se deixam ser cuidados. Irmãos, eu estou precisando de ajuda, vocês podem me ajudar? Sabe, isso é muito bonito.
É muita humildade alguém dizer assim, eu preciso da ajuda de vocês. Irmãos, eu preciso da oração de vocês. Eu não consigo nessa área. Vocês podem me ajudar, vocês podem compreender essa área da minha vida. Porque isso é bonito. Eu estou dizendo isso é para mim. Porque a tendência era de ser orgulhosa e dizer ninguém se meta, desde que eu resolvo meus problemas, desde que a minha vida é minha, ninguém precisa se meter na minha vida. Ei, só que agora a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é de Jesus. E ele diz que é para nós vivermos em comunhão. Então nós podemos nos ajudar, nós podemos nos fortalecer, nós podemos sim pedir conselhos, nós podemos sim pedir oração, contar as nossas dificuldades e crescermos juntos. E sabe, Deus, o Senhor será glorificado quando nós apresentarmos o nosso crescimento, a nossa superação. Porque se nós não contamos, não compartilhamos, não oramos juntos, quando a gente vence, quando a gente está bem, parece que o mérito é nosso e não é. O mérito é do Senhor. É Ele que está cuidando de nós. É Ele que dá cura. Você viu o Tiago dizendo assim, ó, alguém está doente? Pois chame os presbíteros da igreja para orar. Quando você está doente, deixa eu dizer para você, cristão, a primeira atitude sua deve ser buscar o Senhor. Eu estou passando por tanta dificuldade. Tem gente que da igreja que você nunca sabe que ele está passando dificuldade, problema com um diagnóstico, com uma dor, com uma doença. Por quê? Porque ele procura somente os médicos. A gente não deve procurar os médicos? Deve sim, irmãos, precisamos, mas primeira nossa busca, nossa primeira alternativa é a oração, é o Senhor, que é Ele que nos sara. Nós temos um Senhor. Se eu deposito a minha confiança só nos médicos, você viu o que aconteceu com o rei. O rei foi julgado porque ele, quando descobriu uma doença, ele confiou apenas nos médicos. Foi o rei Ezequias. E sabe, o Senhor disse, por que você fez isso? Você agora vai passar por dificuldade. Não é porque Deus estava punindo ele, é porque ele não colocou a confiança naquele que poderia curar ele. Então, tá passando por dificuldade? É o Senhor que te cura, mas não é você sozinho, é a igreja, existe para isso. Existem irmãos, existem presbíteros, existem pastores, existem pessoas, profetas que vão orar junto com você. Tem gente que paga o preço em oração, noites, intercedendo para que você tenha cura, para que você tenha restauração. Não se isole, porque quando você se isola, você está sendo tolo. Provérbios vai dizer que o tolo busca seus próprios interesses, ele se isola. Não vão falar. Aí é porque a pessoa é orgulhosa, não quer receber uma instrução, não quer receber uma orientação, se isola e fica sofrendo e morrendo sozinho. Mas nós podemos pedir ajuda uns dos outros. Irmãos, quero pedir oração aos irmãos, para que juntos comigo, eu estou passando por esse problema, essa dificuldade, e os irmãos podem orar junto comigo? É melhor você contar e pedir ajuda do que a gente ficar sabendo através da comunidade, todinha, todo mundo falando. Você viu o que aconteceu com fulano? Às vezes, quando a igreja, os irmãos ficam sabendo, a pessoa já quase morreu, ou já está num processo tão difícil que não dá mais nem para recuperar. Mas o Senhor, Ele tem para nós uma coinonia, uma comunhão, porque, queridos, deixa eu dizer, desde o aspecto jurídico até ao aspecto da cura, o Senhor tem resposta para nós. Se você tem uma questão jurídica, se você tem uma questão de herança, se você tem questões, qualquer ela que seja, o Senhor tem resposta na sua palavra. O Senhor pode, se você for humilde, para colocar diante do Senhor, pedir ajuda aos irmãos, pedir ajuda aos ungidos da igreja, aqueles que são levantados como autoridade para te orientar. Você tem recurso para isso pela fé. Se você confia só no aspecto natural, você está sem fé. Você perdeu a esfera da fé, você decaiu da fé. Porque o Senhor Jesus, Ele é resposta para tudo. A gente vai usar os recursos naturais, a gente vai usar os aspectos naturais, mas nós colocamos primeiro nas mãos do nosso Deus. É Ele que é primeiro na nossa vida. Se Ele não for por nós, quem é que vai ser contra nós? Quem é que vai ser por nós? Então, se nós temos o Senhor, que já disse que tudo que nós pedimos no nome de Jesus, Ele nos dará, como nós vamos confiar nos homens?
Como nós vamos confiar nas instituições naturais? O Tiago, ele traz essa instrução da verdadeira comunidade cristã. Ela confessa. Veja, tem que confessar, você tem que admitir. Às vezes a gente pergunta, fulano, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá tudo bem? Precisando de alguma coisa? Precisando de oração? Estamos aqui. Pessoa, não, está tudo bem. Morrendo, gente, caindo aos pedaços. Gente, pelo amor de Deus, vamos buscar viver a verdadeira vida cristã. Eu entendo que eu estou falando para quem é cristão. Eu entendo que eu estou falando para aqueles que seguem a palavra de Deus como autoridade máxima na sua vida. Eu não estou falando para as pessoas que não têm aliança com o Senhor Jesus, porque eles vivem do modo natural deles. Mas se você é cristão, se você diz que é cristão, você professa a sua fé e você quer viver de qualquer jeito como o povo do mundo, cuidado, cuidado. Cuidado, tenha muito cuidado, porque pode ser que você esteja longe da fé. Aí ele fala dos 4 aspectos: confissão, oração, honestidade e amor. O amor, ele cobre uma multidão de defeitos, de pecado, não é? Então ele diz que esses 4 aspectos, eles são as balizas, porque nós precisamos entender, nós somos uma verdadeira comunidade cristã, nós somos verdadeiramente cristãos, então nós precisamos ser pacientes, perseverantes. Sabe, eu recebo força nesta manhã lendo essa palavra. Esse texto, ele é para mim, ele é para mim. Eu estou recebendo tudinho. Ele diz assim, olha, irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento. Paciência no sofrimento. Os profetas que falaram em nome do Senhor, consideremos felizes aqueles que permaneceram firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó? Então ele lembra de Jó e ele diz, persevere, porque o Senhor, ele não desampara os seus. Ah, mas eu não queria passar por isso. Irmãos, nós precisamos entender que todos que estão vivos, estão passando por adversidades. Um numa área, outro em outro, mas todos precisam perseverar em meio às aflições, dificuldades. E posicionados em fé, falando fé, declarando a fé, declarando o amor do Senhor, declarando a posição que o Senhor já nos deu. Não abrindo mão, mas permanecer firme. Poderia ser pior se a gente tivesse que lutar com o diabo para conquistar nossa vitória. Mas o Senhor Jesus fez aquilo que era impossível. E o que é possível, eu e você fazemos. O que é possível? Permanecer firme. Eu sou curado, eu sou sarado, eu posso todas as coisas, não vou desistir, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer no meio do caminho, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É assim que nós vamos continuar. Então você ouça esse devocional hoje, ou leia a sua Bíblia, e não seja hipócrita, irmãos. Não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas, porque nós não podemos dizer que está tudo bem quando estamos morrendo por dentro. Quando estamos passando por dificuldade, quase sem dormir, tomando remédio para poder suportar. Não seja hipócrita, porque o nosso Senhor nos conhece por dentro e por fora. Então, quando eu estou mal, eu digo, eu estou mal, preciso de ajuda, preciso de oração, pelo amor de Deus, minha gente, ore por mim, olha por isso, estou passando por isso, me ajude. Não consigo. Isso é humildade. Aí ele diz, não seja hipócrita, o verdadeiro amor cristão deve estar presente através, ao redor, acima e abaixo de nós, os cristãos da nossa comunidade. O amor, ele nos cobre de todos os lados. O amor, ele tem que estar presente em nós, sobre nós, na nossa frente, atrás de nós, do nosso lado, do outro lado. O amor é a nossa proteção. O amor de Deus, o amor de uns para com os outros, o cuidado, a compreensão, a ajuda, o compromisso, sabe? Essa palavra honestidade, sermos honestos. Honestos.
Não é dizer que está bem quando está mal, e nem dizer que está mal quando está bem, mas ele disse que com a sua palavra tem que ser sim quando é sim, e não quando é não. Então, que essa instrução seja o nosso árbitro, sabe? Que a palavra seja a autoridade máxima na minha e na sua vida. Que o livro de Tiago, que essa carta, que essa instrução possa nos trazer para um nível de responsabilidade cristã, de cuidarmos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. É mais sobre amar, irmãos. É isso que nós precisamos aprender e a fazer muito mais. Amar, compreender, ajudar, cuidar e obedecer e seguir essa caminhada. Amém? Então, este é o nosso objetivo de aplicação hoje. Encontre qual é a área que você precisa aplicar. Depois pegue um versículo, memorize. Memorize. Fique meditando nele, pensando nesse versículo. Pense nele, medite, declare, fale, ore sobre ele, mas não deixe de permanecer firme. Quem está aí? Você está entendendo? Então, que o Senhor acrescente paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Prospere, prospere, melhore, cresça, se desafie, se lance, confie no Senhor. E você vai prosperar. Você vai sair de um nível X para um nível Y. Eu e você. E nós nos encontraremos melhorando a cada dia. No nome de Jesus. Beijo no seu coração. Vejo você no próximo vídeo. No nome de Jesus. Tchau, tchau. Tudo bem? Vocês estão aí? Eu vou fazer 1 Pedro também, porque eu vou atualizar o meu devocional. Tchau, tchau.